Muito bem, lição número 12, a parte de segunda-feira, falando sobre a recompensa da vida eterna. Deus deseja dar uma recompensa para os seus filhos, todos aqueles que se engajam na missão de ajudar Jesus no trabalho de evangelização, salvar pessoas, prepará-los para a segunda vinda e também para a eternidade. Essas pessoas receberão a recompensa das mãos do próprio Deus. Por isso, Malaquias diz, existe um livro memorial diante dele para anotar os nomes de todos aqueles que entram no serviço do Senhor. Se olharmos para o plano da redenção centralizado na pessoa do Senhor Jesus, veremos que a fé no sacrifício de Jesus conduzirá o crente para uma vida de serviços a favor do Mestre e depois uma recompensa que Deus chama de vida eterna. Nós só temos dois caminhos, ou é Jesus ou é a perdição, ou é a salvação ou a perdição. Por isso, não existe meio termo, não tem onde se esconder. Por isso, um pastor disse do púlpito o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês que nem Deus sabe responder, nem o diabo sabe responder, nenhum de vocês saberão responder. A pergunta está no livro de Hebreus e diz o seguinte: como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Ninguém no universo sabe responder essa pergunta. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Só existe dois caminhos, ou a vida eterna ou a morte eterna. Por isso, Ellen White escreveu, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 100, ela escreveu o seguinte: Cristo deu a vida por homens e mulheres pecadores. Desejava salvar a raça caída de uma vida de transgressão para uma vida de obediência e justiça. E aqueles que o aceitam como seu Redentor, ele oferece a mais preciosa recompensa que o céu pode outorgar a um ser humano caído e transformado. Isto é, a herança da vida eterna. É o prêmio que Deus assim deseja dar para os seus filhos que aceitarem Jesus como o seu Salvador. Que escolha estamos fazendo hoje para que essa vida eterna seja realmente a recompensa da nossa vida de lutas nessa terra? Um fazendeiro recebeu a visita de dois estudantes. Um era um matemático e o outro era ali um agrônomo. E ele então disse: olha, o que vocês acharem na fazenda é de vocês, podem ficar à vontade. O souvenir que vocês acharem eu deixo levar sem nenhum empecilho. São meus convidados, podem passear pela fazenda. O rapaz matemático olhou tudo em volta e disse: mas que lugar mais desiludido é esse? Andou pelas planícies, não achou nada que interessasse. Olhou umas vacas pastando, umas ovelhas, aquela quietude. Voltou para o fazendeiro e disse: olha, você vai me perdoar, mas eu estou indo embora, viu? Estou desiludido, esse lugar aqui não é para mim, não. Muito bem, disse o fazendeiro, eu deixei a sua escolha. Você fica à vontade, tá? Não vou ficar aqui, não me agrada. Eu gosto de uma coisa mais agitada, sabe? Gosto de um shopping. Tem shopping aqui na cidade? Não, aqui não tem shopping. Então, estou indo embora. Pegou a malinha dele, entrou no carro e foi embora. O outro rapaz era um geólogo, era um agrônomo. E ele começou a olhar os campos em volta, foi perto de um riacho, achou ali interessante aquele riacho, ficou assentado numa sombra e algo chamou a atenção dele no riacho. Algo que brilhava no leito arenoso daquele riacho. Ele se aproximou, começou então a levantar com as mãos ali e viu que havia uma espécie de um brilho naquela areia. Falou: mas interessante, esse brilho não é característico de um riacho. Ele seguiu o curso do riacho e um pouco mais acima ele achou uma jazida de ouro. Foi ao fazendeiro e disse: o senhor já percebeu? O senhor tem uma jazida de ouro no seu terreno? O fazendeiro disse: não, eu tenho uma jazida de ouro? Sim, além de agrônomo, eu faço também estudo de geologia. Eu pude ver pelas rochas que o senhor tem uma jazida de ouro. Foram até o local e o fazendeiro ficou impressionado. O fazendeiro disse: de acordo com o que eu prometi, pode pegar o que o senhor quiser. E aquele moço então arrancou ali algumas pepitas de ouro, colocou na sua mala e ficou rico com aquilo que ele pegou ali, que ele recebeu. E além de deixar o fazendeiro rico também. Os dois tiveram escolha, só que um viu apenas o tédio do local. O outro, com sua escolha pessoal, acabou então enriquecendo, desfrutando daquele local e enriquecendo também. Podemos dizer que Deus deseja que façamos uma escolha acertada, que escolhamos o seu Filho, que é o doador da vida eterna. Isso nos enriquecerá para sempre com a vida eterna. Então, vamos fazer a escolha certa, porque Jesus tem a recompensa certa para todos nós.
A pergunta número 2 diz o seguinte: que opções Deus nos apresenta no cenário do plano da salvação? Vamos então ao texto. Romanos 6, verso 23, o apóstolo Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Em São João 3, verso 16, já conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ênfase para a vida eterna. Então, a pergunta é: que duas opções Deus nos apresenta no cenário do plano de salvação? Resposta: Deus nos apresenta apenas duas opções: vida eterna ou morte eterna. Nada mais. Não existe outra opção. Vida eterna, segundo o cristianismo, é vida para sempre com Deus, convivência com os anjos, com os salvos de todas as épocas, com convivência com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai e com o Espírito Santo. Algo inenarrável. Sem contar o contato com outros mundos e aquilo que de bom Deus tem a oferecer para os seus filhos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, vida eterna é viver com Deus para sempre. Morte eterna, de acordo com a prática cristã, é renegar a Deus de todas as formas. É negar todos os esforços de Deus para a salvação daquela pessoa. Ellen White diz que Deus não gosta de condenar ninguém, mas se a pessoa se manter teimoso e rejeitar todos os esforços divinos para a salvação, o nome da pessoa será riscado do livro da vida. Então, infelizmente, a pessoa fez uma escolha errada, uma escolha para a morte eterna. Na pergunta número 3, na promessa de Jesus prometendo ir e voltar. Que promessa ele nos deixou e que grande esperança existe nessa promessa? São João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, para a pergunta: que promessa há nas palavras de Cristo prometendo ir e voltar, e que esperança existe? Resposta: o conselho de Jesus é que não devemos ficar preocupados, turbados, ansiosos com a sua volta, mas crer nele, de que existe uma grande esperança dele vir nos buscar, porque ele está preparando um lugar para todos aqueles que serão salvos, porque ele deseja nos ter ao seu lado. Então, é fácil saber quando uma pessoa ama uma coisa. Um homem ligou para um teatro e disse: olha, o zelador atendeu. Ele disse: por favor, senhor zelador, na quinta fileira, na quinta cadeira, tem um lugar onde eu me assentei. Eu acho que eu deixei um relógio caído ali, estava no meu bolso. O homem foi lá, achou o relógio, mas quando voltou, a linha havia caído. Ele não sabia quem havia ligado, o telefone dele não tinha identificador de chamada. Ele ficou com o relógio em cima do balcão, esperou a ligação daquele homem o dia inteiro, mas o homem não ligou uma segunda vez. Então ele não gostava o suficiente daquele relógio. Quando vemos Jesus atrás de nós, morrendo por nós, nos salvando, nos buscando como um pastor busca uma ovelha, porque ele se interessa muito por todos nós. Por isso, ele nos quer perto dele. Tá? Jesus foi tão verdadeiro nessa promessa de voltar a segunda vez, que ele motivou os seus discípulos de uma forma tão preciosa, que eles acreditavam que Jesus iria voltar naquela geração. Tamanha era a vontade de ver Jesus voltar. Cristo está voltando e a mensagem de sua segunda vinda chegou até nós e nos motiva a nos prepararmos para um dia estarmos com Ele nas mansões eternas, convivendo com os anjos e vivendo uma vida eterna, sem as limitações que essa vida nos impõe, sem as doenças, sem os defeitos, sem as violências e sem tudo aquilo que nos deixa infelizes hoje. Então vale a pena fazermos uma escolha ao lado de Cristo para recebermos a vida eterna. Ellen White escreveu no livro Lar Adventista, página 96, ela escreveu: homens e mulheres podem alcançar a salvação se tão somente reconhecerem Cristo como seu Salvador pessoal. Vigiai e orai, fazendo a entrega de tudo a Deus. A certeza de que estáis lutando para a vida eterna fortalecerá tanto homens como mulheres. O Senhor Jesus prometeu e ele voltará. Quando o capitão Ernest Shackleton saiu da Geórgia do Sul
para ir ao Polo Norte com 38 marinheiros. Ele pegou o navio dele, o capitão, e ele foi na direção do Polo Norte. Mas grandes blocos de gelo estavam se deslocando e esmagaram o navio dele como se fosse uma casca de ovo. Todos os homens pularam em cima do gelo, salvaram 2 botes salva-vidas, e o capitão Ernest Shackleton disse para o seu imediato: fica aqui com os homens, 34 homens, eu vou com esses 3 que estão aqui. Vamos até a Geórgia do Sul remando, 4 homens num barco, vamos tentar buscar ajuda. Vocês esperem que eu voltarei. E o capitão Ernest Shackleton deu sua palavra: eu voltarei, me aguardem. Eles fizeram uma cabana improvisada com as madeiras do navio e o capitão seguiu na direção da Geórgia do Sul. Não era uma tarefa fácil. Tinha que enfrentar todos os perigos do mar num pequeno barco a remo. Ele demorou 40 dias para chegar à Geórgia do Sul. Demorou mais 40 dias para ele contratar um navio, porque os navios quebra-gelos estavam de viagem. Demorou 40 dias para um navio chegar, ele contratou. 80 dias se passaram. Ele levou mais 20 dias para chegar até as Ilhas Elefante, onde o navio dele foi esmagado. Com o navio quebra-gelo, abrindo caminho no meio do gelo, até chegar nas Ilhas Elefante. Quando ele chegou, tocou a buzina do navio, mas ninguém apareceu. Os homens que estavam com ele disseram: capitão, depois de 100 dias, eu acho que não tem ninguém mais vivo nesse inferno branco. O gelo aqui, a neve, é como se fosse navalha, cortando tudo que aparece na sua frente. Eu acho que nossos homens morreram todos. O capitão Ernest Shackleton tocou a buzina do navio pela segunda vez e ninguém apareceu num espaço de 15 minutos. Eles esperaram mais meia hora, tocaram a buzina do navio pela terceira vez. E os homens disseram: capitão, infelizmente, todos morreram. Mas no horizonte apareceu um vulto, 2, 3, 4, daqui a pouco 34 homens se apresentaram diante do capitão Ernest Shackleton, fazendo continência e saudando o seu capitão. Todos eles alegres. O capitão Ernest Shackleton cumpriu sua palavra: eu voltarei. E ali estava ele. E ele perguntou para o seu imediato: como conseguiu deixar esses homens vivos até a minha volta? E o imediato disse: eu os levantava todos os dias, fazia exercício e fazia com que eles gritassem em coro: nosso capitão está voltando, nosso capitão está voltando. Até que eles acreditaram finalmente nessa promessa: capitão. E todos os dias eu fazia exercício com ele e eles gritavam essas palavras de ordem. E aqui estão os seus homens, são e salvos. O capitão Ernest Shackleton deu um abraço no seu imediato e cumprimentou cada homem pessoalmente. A promessa é de que ele voltaria, fez efeito naqueles homens. Jesus prometeu voltar. Temos que crer nessa palavra, porque a recompensa será a vida eterna. Deus nos abençoe. Possamos crer nisso firmemente para continuarmos a nossa luta cristã até alcançarmos a segunda vinda de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem para o nosso coração. Fortalece no Senhor e nos dê a bênção de crermos nessa promessa de Jesus. É no nome dele que pedimos. Amém. Beijo no coração. Tenha uma excelente segunda-feira e vamos para a luta, que a semana vai ser dura, mas nós vamos em frente e teremos vitória pelo poder de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.